Bom, sejam bem-vindos. Aqui quem está falando é o Celso, da Girassol Family. Hoje eu estou com um convidado muito especial, o João. A gente tem um propósito de trazer vivências práticas para o alinhamento dos níveis de consciência de casais, de filhos, que fortaleçam a família, que permitam a gente entrar todos juntos nessa era tão chamada de Era do Ouro por alguns, inclusive por nós. E hoje a gente tem o prazer de estar aqui com o João Cortez. Queria que você falasse um pouquinho de você, João, para a gente te conhecer melhor, né? Eu te conheço bem, né? Mas eu queria que você se apresentasse aí. Vou ver se eu consigo, né? Bom, meu nome é João Cortez, é assim que eu sou conhecido, e trabalho há 17 anos, desde 2005, com desenvolvimento de pessoas, a começar pelo meu próprio desenvolvimento, depois de uma carreira de 22 anos em empresas, aí trabalhando como CLT. É um grande desafio definirmos, né? Aqui eu vou fazer uma redundância, definirmos a nós mesmos, né? Mas eu acredito que a melhor definição de mim mesmo, para eu me apresentar a melhor maneira, é como um aprendiz de alquimista. E aquele alquimista que transforma chumbo em ouro, né? Mas no caso não são os metais, são a transformação nossa mesma. E eu venho nesse processo de buscar me transformar, né, de chumbo em ouro, esse ouro interior. E digo aprendiz porque eu ainda não aprendi isso totalmente. Eu estou na jornada e que é o que eu acredito que seja. A razão da gente estar aqui não é um objetivo final, mas é o caminho. Porque eu tenho um dos meus mestres que diz, né, que a vida é muito irônica, porque quando a gente chega lá, a gente vai embora. Né? Então, e aqui é um momento de caminho, então eu estou nesse caminho e levo, seja para pessoas físicas, para empresas, principalmente no nível de liderança, o como cada um de nós estar nesse caminho de desenvolvimento, no caminho do alquimista, gera famílias, relacionamentos, locais de trabalho, uma sociedade, ambientes de amizade melhores, construindo um mundo melhor ao qual todos queiram pertencer. Então é assim que eu gosto de me apresentar. Isso é, para a gente entender um pouco o contexto, o João foi um dos primeiros mentores que eu tive nesse processo de desenvolvimento espiritual, de elevação da consciência. Fui líder há muito tempo, mas sempre desenvolvi um processo de liderança muito pragmático. E ali eu comecei a trazer um pouco mais o sutil para o meu processo. E começou a me fazer enxergar certas questões e me fazer crescer de um jeito que antes eu não tinha. E hoje estamos aqui. E por essas sincronicidades do universo, o João veio fazer um trabalho aqui em Florianópolis. E uma conversa que era para ser gravada, cada um num espaço, estamos aqui inclusive fisicamente. Muito melhor, né? Muito melhor. E assim as coisas são. E para começar essa conversa, eu acho que eu vou trazer já uma primeira pergunta para o João e a gente vai explorar questões práticas, mas a gente tem que aproveitar também bastante filosofia que vai sair daqui, eu imagino, sobre o que é efetivamente alinhamento de nível de consciência para você e os impactos disso na vida de todos, na vida cotidiana. Eu acho, Celso, assim que o alinhamento do nível de consciência é quando você consegue ter um interno teu tão equilibrado que permita com que você perceba a realidade de uma forma o mais próxima possível que ela é. Nenhum de nós consegue perceber o exterior como ele realmente é. Isso porque quando nós éramos lá muito jovens, lá atrás, né, com 6 meses, 1 ano e meio de idade, nós não tínhamos uma estrutura emocional que nos permitisse conectar com a realidade exatamente como ela é. Então a gente cria um mundo fantasioso, mas administrável emocionalmente. Então é aquela criança de 1 ano e meio, 2 anos de idade, que os pais saem para trabalhar, e vão voltar às 7 da noite, 8 da noite, o que para criança às 7 da manhã é uma eternidade, são 12 horas. Insuportável. E ele vira para os seus cuidadores e fala assim: mamãe e papai voltam já. É uma distorção
da realidade. E está tudo bem, é necessário isso, nós adaptarmos o nosso entorno a algo que seja possível de administrar em termos emocionais. O problema começa quando a gente com 40, 50, 60 anos de idade continua fazendo isso porque eu não tive um desenvolvimento. Então, ao invés de, eu considero esse alinhamento que você pergunta, eu adquirir a capacidade de ter um fortalecimento, uma estrutura interna minha, emocional, tal, que me permita lidar de uma forma real ou mais próximo disso com o externo. E aprendo que a questão está no meu interno, eu não posso depender de um externo perfeito ou do jeito que eu quero para estar bem. Porque é fatal, Celso, e quem me ouve aqui, o externo em algum momento, para não dizer em vários momentos, será do jeito que eu não quero. Seja no casamento, seja no trabalho, seja nas amizades, seja com quem seja o presidente do meu país, seja na taxa do dólar, seja porque com a minha saúde, haverá momentos em que as coisas não serão como eu quero. E aí, como é que você fica internamente? Quanto mais desenvolvido, maior a capacidade que você tem de lidar com o desconforto e não querer se livrar dele. Está desconfortável. E ok, está tudo em ordem. Isso não quer dizer que eu não vá procurar ser o melhor ou que eu não vá procurar atuar de forma a ter as coisas, sejam elas em que campo forem, do jeito que eu gostaria. Isso não quer dizer que eu não vá ter objetivo nenhum. Mas na hora que eles não são atingidos, eu fiz o meu melhor. E eu tenho plena consciência que eu não tenho controle sobre os resultados que eu vou obter. Eu tenho controle, às vezes, em fazer o meu melhor. E eu não fico brigando com a vida. E eu faço o meu melhor de uma forma leve, de uma forma divertida. Porque se eu fizer o meu melhor e está pesado, está tenso, está duro, está difícil, é porque eu estou vinculado ao resultado que eu vou obter. Eu estou querendo de novo controlar o externo. Então acho que esse alinhamento que você pergunta é a sabedoria de lidar com esses aspectos de uma forma confortável. É até bem legal isso que você trouxe. A gente tem um xodozinho, O Poder do Agora, o livro que a gente está explorando. Ele tem um trecho específico sobre relacionamentos iluminados. A gente explorou bastante ele recentemente, continua. E ele fala muito sobre esse vício que a gente tem de buscar no externo o tempo todo coisas que são nossas. E muitas vezes a gente quer resolver questões ou quer potencializar processos e a gente olha para fora e fala, mas lá não está me ajudando, aquele espaço não está me permitindo, e a gente não entende que na verdade a gente está buscando lá fora algo que está aqui dentro faltando, né? Ele até traz um nome para isso, ele fala em vício e ódio, é como se a gente tivesse viciado em a todo momento ir lá buscar algo que na verdade a gente não está encontrando dentro de nós. E aí, pelo que eu entendo, esse grande processo de individualização, que é a gente se trabalhar, né, a gente se conhecer, a gente começa a entender o que está faltando e não precisa ficar lá buscando fora. A gente começa a buscar para a gente mesmo. É mais ou menos por aí, né? Eu acho que é totalmente por aí, mesmo porque se o aqui, agora, tá ruim para você, você não encontrará felicidade em nenhum outro lugar. Protagonismo. Então acho que é muito por aí começar a olhar. E tem uma coisa interessante, que é assim, né? Quando, é um hábito nosso, né? Nós nos conectamos ao outro, eu de alguma forma consigo perceber num julgamento, numa leitura mental, sim, numa projeção, o outro. Então, tem alguém passando ali, numa sala, por exemplo, de treinamento, é um negócio que eu faço bastante, você sabe disso, né? Você esteve em vários deles, né? E a pessoa tropeça no flip chart ali que estava ali. E a minha tendência é olhar e falar, nossa, como o fulano ou a fulana é desatenta. Eu projeto na pessoa. Quando sou eu que vou e tropeço no flip, a minha reação é, quem deixou esse flip aqui fora do lugar? Aí eu projeto no externo.
E que tal trocar isso? Quando eu estou olhando os outros, eu olho o ambiente, quando eu estou comigo, eu fico comigo. Isso é um sinal de alinhamento. É sempre com a gente. É sempre. E isso vale no casamento. No casamento, eu não sei se você nota que quando você pergunta assim, se eu perguntar assim, e aí, Celso, como é que está o teu casamento com a Ingrid? Existe uma chance de você começar a falar da Ingrid. E não falar do relacionamento entre vocês. Então, de novo, busca para o relacionamento, não para o outro. Porque senão são distrações que a gente vai pegando, a gente vai se deixando levar e não faz o trabalho de crescimento que tem que fazer comigo. Então, quando eu volto para mim, quando eu volto para a relação e eu não volto para o outro, eu me obrigo a fazer a lição de casa que eu tenho que fazer. Quando eu não faço, eu me desconecto de mim e fico no externo. E aí é tão legal que se a gente consegue se conectar a nós mesmos, a gente não precisa, de certa forma, porque queremos e estamos jogando no exterior a nossa felicidade, querer então ajustar o exterior para que essa felicidade apareça. E aí a gente não força uma mudança em alguém que talvez não esteja preparado para fazer algum tipo de mudança. A gente fala muito, acontece muito, né, em processos de desenvolvimento espiritual, a gente passa por isso, e de repente um despertar aconteceu e um dos dois começa a ter um crescimento espiritual e o outro na relação começa a ter um afastamento, inclusive interno. E a primeira coisa que aconteceu comigo, na minha primeiro processo de PNL, quando eu tive contato com essa PNL mais espiritual, e eu tive contato com alguns espaços internos que eu nunca imaginei encontrar, e a primeira reação que eu tive ao querer sair de lá foi: eu vou mudar, as pessoas são próximas a mim. Então, porque ela precisa. E eu lembro de pessoas já no próprio curso, aí eu tenho esse modelo de resultado, né, de já traçar o objetivo, e falava, mas não, eu acho que não precisa. Não, mas eu vou conseguir. Eu consegui entender que cada um tem seu tempo. Você conseguiu arrumar belas confusões, né? Eu consegui me frustrar muito nessa tentativa de querer pegar as pessoas e alterá-las. Entender que cada um tem seu momento e seu espaço. E que quando, na verdade, eu mudo, eu abro espaço para o outro mudar. Não se trata necessariamente de eu forçá-lo, mas eu vim no meu espaço sem fazer muita alarde. É o exemplo, é a vida. E ela começa a abrir o espaço para que o outro vá chegando. Então é isso que eu, de certa forma, aprendi lá atrás. E tento usar bastante para mim hoje ainda, né? Porque a gente tem que ter compaixão com nós mesmos, né? A gente estava falando sobre isso. Mesmo com esse conhecimento, com o despertar já há algum tempo, a gente sim pode cair na armadilha e ser acionado por um mecanismo de personalidade e demorar um certo tempo para perceber. E aí vem a compaixão, porque o conhecimento traz uma certa responsabilidade que pode ser um peso. Isso eu gosto de dizer uma frase que você me disse uma vez que eu adoro ela. Isso é a minha verdade, não quer dizer que é a verdade. E ela pode ser um peso, e eu percebo isso em muitos, inclusive em mim em alguns momentos. Pô, depois de tanto tempo ainda cai nessa cilada? Sim. Disso que se trata. E ela vai ficando cada vez mais sofisticada, né? Eu acho que o Kybalion, ele traz muito isso, né? Um erro muito comum quando a gente começa a ter o despertar é a gente acreditar que a gente já chegou num patamar que está mais alto que as pessoas, que daqui para frente não preciso mexer muito mais coisa. Na verdade, a sensação que dá é que quanto mais você busca, mais tem para encontrar. Né? Essa é a sensação que eu tenho. E fugindo bastante do tema, vamos voltar aqui. Ainda bem que vai dar para editar isso aqui, né? Tem um guiazinho bom aqui para a gente seguir. E aí, João, trazendo um pouco dessa visão sua de trabalho de experiência, né? Já são alguns anos, né? Você 17 quando começou a mexer com essas questões, teve o seu despertar, teve o seu movimento profissional, já foi buscar desenvolvimento nos outros numa linha mais espiritual, né? A gente
Eu conheci o João dentro da empresa que eu trabalhava, fui procurar a PNL, tinha um certo receio na época, porque se falava muito em processos muito mais de resultado e transformação humana numa direção de vendas, mas claro, porque dá resultado realmente, mas o João me trouxe uma visão muito mais amorosa desse processo todo, uma visão que envolvia uns espaços sutis, a PNL como um grande instrumento de transformação. E você usa isso nos seus processos, tanto em coaching para executivos, quanto em pessoais que apareçam, quanto nas imersões. E eu queria que você trouxesse um pouquinho dessas transformações, sem nomes, mas casos, cases, transformações que foram acontecendo, que você foi percebendo na vida, que foram deixando as pessoas, de certa forma, mais iluminadas, que vier. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade para fazer, pegar esse gancho, e sim, quando eu tive contato com a PNL, que foi há 17 anos atrás, e eu estava na minha fase de transição de carreira, eu era o principal responsável, eu era o responsável pela operação de uma multinacional francesa no Brasil, e aí eu, num processo que não foi assim do dia para a noite, mas foi assim, já não queria mais aquilo, já queria mais estar voltado para pessoas, e eu cheguei em algumas técnicas, algumas ferramentas, uma delas, alguns conhecimentos, e um deles foi a PNL, a Programação Neurolinguística. E eu entrei em contato com aquilo, e sim, era uma programação neurolinguística muito voltada para resultado, como muita gente conhece a PNL. Então você vai fazer, vai obter, vai ser promovido, vai conquistar uma casa, vai casar, era uma PNL assim nesse sentido. E ela funciona assim, ela apresenta resultado. E eu fui fazer especialização, fui para os Estados Unidos, fiquei lá na Califórnia, onde a programação neurolinguística começou, na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, enfim. E aí volto para o Brasil e monto um programa de formação em PNL, e as pessoas vão lá porque elas querem melhorar na profissão, elas querem melhorar na sua questão financeira, na sua questão amorosa, romântica, e não tem nada de errado nisso, está tudo em ordem. Não. E com o tempo o programa ele se tornou dono dele mesmo, eu perdi a propriedade desse programa, e ele foi criando vida própria e se transformou ao longo dos primeiros anos em processos de transformação e crescimento pessoal disfarçados de um programa de formação de programação neurolinguística. E aí foi hoje, os programas de formação de PNL que a gente faz pela Monoparte são programas de desenvolvimento pessoal utilizando técnicas de PNL. Você sai com a certificação em Practitioner, Master, de programação neurolinguística e tal, mas você sai transformado, porque é nisso que eu acredito. Então tem a parte cognitiva, tem o adquirir conhecimento que você citou. Mas ainda voltando para a tua primeira pergunta lá, e aí sim, respondendo essa agora dos processos, é ter a capacidade de transformar o conhecimento em sabedoria. Eu tive a oportunidade, me incluo nesse exemplo, de conhecer gente do mundo afora, caras muito famosos, autores de livros que foram best-sellers e que têm milhares de seguidores, com um conhecimento incrível, mas que não são sábios no seu dia a dia, porque eu me relacionei com eles. E eu me coloco nisso ali numa boa fase. Eu acho que ainda não sou sábio ainda totalmente, eu ainda estou no meu caminho. Daí o aprendiz. E eu acho que essa transformação é muito nisso, você se tornar sábio. Então você entender quais são os seus mecanismos. Sejam aqueles mecanismos que te levam a não obter o resultado desejado. Você se dar conta disso, falar, está acontecendo isso comigo. Então, por exemplo, eu achar que eu sou o cara e que se eu não fizer, não ficará tão bem feito. Eu passo a ter problemas incríveis de delegação, se eu sou um líder de uma empresa. Se a gente quiser ir num nível mais profundo ainda, como eu cristalizei, vamos para um nível mais profundo de inconsciência. Eu cristalizei que eu sou o cara. E de repente agora aparece alguém que é bom no meu departamento e eu vou delegar para ele.
E o meu inconsciente, eu não me dou conta disso, mas lá dentro de mim tem uma partezinha que fala, esse cara vai fazer melhor do que ti, algo que você faz, e é reconhecido aqui na empresa por isso. Eu não deixo essa pessoa aparecer. E eu sou o líder ali do departamento. Eu posso, pasmem, concorrer com os meus filhos, para que eles não sejam melhores do que eu. Se eu tenho essa necessidade emocional de eu ser o melhor, ou de se sentir mais amado, às vezes em casa, pelos resultados que eu obtenho. E se você chega para mim e pergunta, mas João, você está percebendo isso? Eu falo, imagina, isso daí não é verdade, eu dou a vida pelos meus filhos. Como eu vou querer que os meus filhos não sejam melhores do que eu? Porque isso está no nível consciente, mas no inconsciente tem um João que ele precisa ser o melhor, porque só se ele for o melhor ele será amado. E ele boicota liderados, pares, filhos, esposa, amigos, porque eu preciso ser o melhor. A partir do momento que seja num processo de coaching, num processo de... Você começa a tomar consciência, você passa a perceber e aí os teus comportamentos se tornam conscientes. Você está na evolução. O Carl Rogers ele fala isso, de que desenvolvimento pessoal é você ter comportamentos baseados em motivos que você percebe. Você se dá conta por que você faz o que você faz. Você se dá conta de quem você é. Isso, normalmente, você precisa de ajuda externa. Seja um coach, seja um terapeuta, seja um padre, seja uma esposa, você precisa de ajuda externa. E é um caminho para gente grande. Eu deixo aqui uma dica, que eu fiz isso porque veio um amigo meu, fez comigo. Ele veio para mim e perguntou assim, João, eu estou fazendo um trabalho de autoconhecimento, e esse trabalho de autoconhecimento passa por eu perguntar para 10 pessoas que me conhecem como eu posso ser um ser humano melhor. Não é fácil de escutar, né? E eu falei, e aí, né? Falei, cara, esse cara é gente grande. Eu falei, eu vou fazer isso. Uns 20 anos depois eu consegui, não, brincadeira. Mas eu fui fazer isso. E o que eu ouvi ao perguntar para 10 pessoas próximas a mim, na tua opinião, o que eu preciso ser ou fazer para ser um ser humano melhor, foi riquíssimo. Foi riquíssimo. Então a gente precisa de ajuda nesse processo. Exato. Não dá para fazer sozinho. Mas começa, através da ajuda dos outros, também a se perceber por que você faz o que você faz. E o que você faz que você não está percebendo, como, por exemplo, boicotar os outros porque eu preciso ser o melhor. Estou citando um exemplo, tem outros casos. Então a gente trabalha muito com gente em processos que está passando por isso. Eu posso dar outro exemplo? Claro. Se você quiser um outro exemplo, pode passar assim pelo lance as coisas precisam ser perfeitas. É um outro exemplo que eu pego líderes, que eu pego pais que exigem dos filhos a perfeição. E a perfeição dentro de algo específico muitas vezes, né? Não é a criança tem uma aptidão X, não, mas eu exijo a perfeição naquilo. Aliás, perfeição é fazer isso, né? É ter tal profissão, é ter tal crença, é acreditar nisso, é ter tal comportamento. Eu vi recentemente uma cena que me chocou bastante num bowl de skate e o filho andando e o pai bravo que o filho não estava andando do jeito que ele achava que deveria. E aquele momento que era para ser um momento de diversão, de alegria, era um momento de cobrança. E até que ponto aquela criança vai realmente estar feliz fazendo aquilo? E ainda do jeito que eu imponho, né? Porque eu acredito que tem um jeito certo de se fazer alguma coisa ou do outro fazer alguma coisa. E tem um jeito certo, que é o jeito de cada um. Que ele é individual. Esse é um dos pontos de desenvolvimento. A gente vai trabalhar alguns processos individuais, as pessoas às vezes esperam uma caixinha. E eu sempre, no momento naquela primeira conversa, eu sempre deixo claro, sim, tem uma linha, tem clareza de quais são os caminhos a serem seguidos, mas uma vez que a gente começa, é para você. Então o que vai se abrir ali dentro de uma primeira ou segunda sessão você veio buscar isso, que vai aparecer talvez seja bem diferente do que você está procurando. Não é maravilhoso isso? Porque na realidade o que você está procurando é uma cortina de fumaça. A principal razão está por trás daquilo que você acredita. Tem um véu. E você está olhando esse véu. E só, Celso, para fechar,
E nesse segundo caso, nesse segundo exemplo, o processo passa por nós nos darmos conta, ou o cliente dá conta, de que nós somos perfeitamente imperfeitos. Isso não quer dizer ser incompetente, ser relapso, não é nada disso. Mas é estar ok com a nossa jornada aqui de desenvolvimento. Nós estamos num plano de desenvolvimento e então passa por imperfeições aí, entre aspas. Então, e aí fica tudo mais leve. Eu continuo buscando o melhor, mas não está mais pesado. Eu estou aberto para o outro que é diferente de mim. Então, tudo isso passa pelos processos. Eu tenho um certo benefício de ter uma esposa que também está no processo de jornada com um nível muito alinhado com o meu, e ela consegue ser o meu aliado. Então essa é uma dica que eu costumo dar. Tem aliados que você tem do seu lado que te conheçam, que comece a te enxergar quando você sai desse centro, né? Porque a gente tem características específicas, movimentos de personalidade, quando a gente sai, eu acelero muito, é o meu caso, então, né? Tem que te dê feedback honesto. E na hora, desinteressado. Hoje eu tenho, você conhece bem esse mecanismo de identificação que acontece muito forte comigo, e que muitos têm isso também, mas eu vario níveis vibracionais energéticos muitas vezes, e em questão de segundos se eu abrir aquela porta que está ali e aparecer uma pessoa que está com uma questão para resolver acelerada, a chance de eu ou fazer isso imediatamente sem perceber é enorme. E eu saio de mim e começo a me conectar essa energia num modelo diferente. E a Ingrid hoje está num nível que ela percebe. Então às vezes eu estou andando no prédio aqui embaixo, eu estou no meu centro e de repente aparece uma pessoa, mas é instantâneo. A pessoa faz uma pergunta, minha energia equaliza e se equaliza mesmo. E ali eu tô junto. Então, para a pessoa é ótimo, porque eu equalizo e eu tô ótimo, tô conversando no mesmo nível energético. Para mim tem um gasto e me tira do meu centro, mas eu não percebo. E aí eu venho com minha esposa do lado, nossa, muitas vezes um sinal bem forte, inclusive. Quando nós temos um nível de desenvolvimento pessoal que nos permite sermos e demonstrarmos para o exterior quem nós realmente somos, fica muito mais leve. Esse é um outro modelo também de trabalho. Eu posso me mostrar quem eu sou. Isso na vida é fantástico. Nas empresas causa um efeito, porque nas empresas nós somos muito convidados a colocar uma máscara imensa e não ser quem eu sou. Isso gera insegurança. Isso gera o que a gente chama lá do crash state, rigidez. Nós vamos estar longe de obter os melhores resultados sendo dessa forma. Empresas, agora eu dei 2 exemplos pessoais, eu estou indo agora para um corporativo, que criam ambientes, que tem uma cultura onde é permitido eu demonstrar quem eu realmente sou, são hoje as que estão tendo a capacidade de atrair, de reter os melhores talentos e ter deles o melhor que eles podem oferecer enquanto eles estiverem lá. Então são 2 momentos, a retenção com o resultado e a potencialização desse resultado. E aí eu faço um paralelo com a família. Eu adoro dizer que a empresa não nada mais é do que uma família, é um núcleo familiar ali unido, a mesma coisa em casa. Se a gente está no ambiente que permite ser a gente, quem a gente é, mesmo em casa, porque muitas vezes isso não acontece, a gente também tem as pressões, né? Tem as expectativas, é a mesma coisa. A gente só vai mudar um pouco as nomenclaturas. E eu lembro que na minha época de liderança a gente chamava a equipe de filhos e tal, e era mais ou menos isso, né? Como ter esse ambiente unido e gostoso se eu não sou quem eu sou. E é perceptível. E a energia que a gente gasta não sendo quem a gente é absurda. A gente tem assim vários exemplos de líderes que não se mostram. A gente inclusive tem uma pesquisa estruturada que a gente faz, montando em quadrantes e tal. O que dele ele não mostra, o que dele ele não sabe. Né? E esses líderes que não se mostram como são, os liderados percebem, ninguém engana ninguém o tempo todo, isso até é clássico, né? E aí quando eu percebo que você, meu gestor, não está se mostrando como é, você está se escondendo, está querendo mostrar que você é o super-homem ou que você é a Mulher Maravilha, tal, eu percebo isso
e instintivamente falo, aqui é um ambiente perigoso. Isso, eu estou vivendo uma mentira na relação com o meu gestor, eu me fecho. Quando a pessoa se mostra, inclusive um dos TED Talks mais vistos é o famoso da Brené Brown sobre vulnerabilidade, o meu liderado fala, uau, né? Ou eu tenho um gestor que se mostra, eu falo, cara, esse cara é de verdade. Eu me sinto mais seguro aqui. Uau. Porque isso é verdadeiro. Uau. Agora imagine você na sua casa, meu amigo ou minha amiga. É a mesma coisa com seus filhos. Se você não é quem você é, está sendo percebido. E a mesma reação acontece. Você fecha. Imagina o seu relacionamento. A mesma coisa. E você está mandando uma mensagem para os seus filhos, seja como eu. E eles vão carregar esse fardo, esse peso da máscara pela vida afora, até um dia que eles decidam mudar, mas pode ser tarde isso. E aí vem a história do ovo da galinha, né? O que vem primeiro? Você se desenvolver no ambiente, como no nosso caso aqui, você comentou, então você estava no ambiente corporativo. Você racha a sua família em função desse ambiente corporativo, ou você racha o ambiente corporativo em função da sua família, porque você não está sendo você em nenhum dos dois espaços. Então você está brigando para tentar achar seu espaço, mas é uma questão sua. E talvez você esteja aqui nos ouvindo e esteja pensando, mas isso não é possível. Você não conhece a empresa onde eu trabalho. E aí eu vou te dizer uma coisa, provavelmente você deixou o medo entrar em ti. Medo de não sobreviver. Medo de não pertencer ou não ser gostado e ser excluído. Medo de não ter valor. E são esses medos que nos movem a querer mostrar ou querer sermos quem nós não somos. Então, a partir de um processo de transformação, e aí pode ser através de terapia, pode ser através de coaching, pode ser através de aconselhamento, pode ser através de pedir ajuda para os teus amigos, você começa a ter uma relação muito mais saudável com os teus medos. Não é para eliminar, não, porque cada medo tem uma intenção positiva, mas é reduzir esse medo para um nível muito mais saudável, que permite com que você tranquilamente se mostre quem você é. E o reflexo disso na sua vida, sempre, de novo, 2 momentos. Você tem aquele momento onde você tem que estruturar uma base para você, de certa forma, estar sendo você quem você é, e a partir disso, e só a partir disso, você tem um potencial para ir avançar para um espaço maior, aproveitar todo esse momento que a gente está tendo aí no mundo de abertura, de variações energéticas, está tudo muito aberto. E a gente, sendo quem a gente se permite ter um crescimento. E esse crescimento ele leva a gente para um lugar. Uma vez eu fiz uma pergunta para um grande amigo. Como é que é esse programa? Né, o Nicolai, né, que foi seu sócio, né? Como é que é esse programa X aí que você está conduzindo? Ele falou assim, cara, como é que é você explicar para quem não tem filho como é ter filho? É claro que ele me vendeu na hora o programa, né? Porque eu como pai fiquei, cara, pensando, é claro, nossa, difícil de explicar. Mas é a mesma coisa, a gente entra num processo desse de crescimento espiritual interno, essa busca interna, e você vai acessar lugares que não tem como você explicar. E isso vai refletir, de certa forma, no ambiente externo que você está. Tem uma questão que eu percebo muito, que a gente começa a ficar mais introvertido, né? Quando a gente começa esse crescimento. Muito porque esse crescimento, essa busca, ela passa por, a todo momento, a gente, ao invés de reagir a esses gatilhos, esses convites emocionais externos, a gente começar a prestar atenção no que está acontecendo com a gente. Então a pessoa, muitas vezes, ela está quieta porque ela está prestando atenção naquela raiva que ela está sentindo, ao invés de reagir à raiva, que são coisas diferentes. Quando você começa a olhar para a raiva e começa, nossa, eu estou com raiva. Mas o que está acontecendo? Por que eu estou assim? Ela, por si só, começa a perder força. E você já não deixa mais ela te dominar. Você não tem reflexos instantâneos em relação àquele gatilho que foi acionado em você, aquele convite tão forte.
E isso é muito forte, né? Eu lembro de alguns dos programas que a gente passou, João, e teve um deles que me chamou muita atenção, fiquei morrendo de vontade de ir, que eu via lá de longe, lá no Chantal, no templo, O da raiva. o da raiva. E me veio a raiva agora, porque a raiva é um reflexo, é um dos pontos que mais faz a gente sair do nosso centro e ter reações muito instantâneas. E quando a gente começa a aprender a lidar com elas, e mais do que isso, muitas vezes a gente fica querendo não sentir, não quero sentir, não quero sentir, não quero sentir. E aí, mas não é impossível, ela está dentro de você e ela vai sair. Então, no momento que você começa a ter contato com ela, aprende a lidar com ela, as coisas começam a mudar. E aquele foi um evento que eu vi, eu não entrei nele, fiquei morrendo de vontade, mas está aí. Eu acho que o aprendizado ficou, mesmo à distância. A raiva é uma das emoções básicas do ser humano, juntamente com o medo, a alegria, a tristeza. Alguns colocam o amor também, outros colocam o nojo, como emoções ou estados internos que não são aprendidos aqui. A gente já vem com ele, é como se fosse uma coisa arquetípica nossa, é como se fosse algo que vem de fábrica. Então você é ser humano, você vem com raiva mesmo. O nojo, porque na hora que você... Imagina nós lá na floresta, que não tinha, né, isso há centenas de milhares de anos atrás, não tinha etiqueta, né, com ingredientes do que você vai comer. Então o nojo era uma forma de você não comer algo que pudesse te matar. Então tem um animal que apodreceu. O nojo te impede de você comer aquilo putrefato e morrer daquilo, né, numa época que não tinha remédios, antibióticos, seja lá o que for. Mas enfim, o ponto é que essas emoções que são importantes, a raiva me permite executar, reagir em algum momento, o medo me permite me proteger, a tristeza me permite processar coisas, a depressão é tristeza não processada. Então, só que eu aprendo aqui na nossa sociedade que determinadas emoções ou desejos não são socialmente aceitos. Como nós somos tribais, nós vivemos em função de ser aceito pela tribo, eu começo a bloquear emoções, raiva inclusive, mas medo, tristeza, tal, que eu considero que são socialmente inaceitáveis, causando um prejuízo, seja físico, seja emocional, imenso. Então, o que acontece? Quando nós fazemos o processo e nos tornamos emocionalmente saudáveis, tem que dar um corte aqui, né, mano? Fica tranquilo. Nós passamos a processar a raiva. E está tudo bem. Os grandes terapeutas ou as pessoas de alto nível equilíbrio emocional ou de desenvolvimento, elas sentem raiva. Né? Elas sentem medo, elas sentem tristeza de chorar, tal. Só que elas fazem o que a gente chama da homeostase emocional. Que não é jogar debaixo do tapete. Não é nem engolir sapo, nem soltar cachorro para cima de ninguém. E eu depois, 15 minutos ou meia hora depois, eu estou super bem depois de ter chorado. E se alguém olha e fala, nossa, esse cara aí é bipolar. Não, ele está mais saudável do que nunca, porque a gente... não vou mostrar, né? Não vou... Eu sou o fortão aqui, eu sou o super-homem, eu sou a Mulher Maravilha. Tal. Então, desenvolvimento pessoal passa por você sentir as suas emoções, ficar super confortável com isso no sentido de que é normal, né? Mesmo que cause, ficar desconfortável com desconforto e processar isso, manifestar isso. Agora, claro, eu não vou estar numa reunião de diretoria com um cliente meu e tem algo que me desagrada ou que eu fico triste e eu vou chorar ou eu vou ser agressivo. Não é isso. Mas eu tenho várias formas de eu conseguir processar isso de maneira adequada. Agora, sentir raiva não me dá o direito de ser agressivo com ninguém. Sentir tristeza não me dá o direito de ser inadequado. Agora, não processá-las é uma grande diferença nisso. Tá? Então, é muito isso. Eu, quando comecei a perceber isso e praticar isso e fazer, tem técnica para isso.
Então eu fiz exercícios, né, disso. Nossa, eu chorava assim copiosamente e depois estava muito bem. Agora, às vezes eu escolho. Eu não posso, de repente, começar a chorar lá na reunião com o meu cliente, mas eu posso chorar quando eu sair de lá. Então, e da mesma forma, eu tive momentos, e hoje a gente faz os trabalhos que você falou que queria ter participado, em que, seja os que conhecem Enneagrama, os tipos 9 acessam a raiva e veem o que foi o que você presenciou à distância ou o que você ouviu à distância. E o depoimento dessas pessoas 2, 3 dias depois, eu recebo mensagens no meu WhatsApp falando, João, o que é isso? Eu estou me sentindo numa leveza que eu nunca senti na minha vida. Caminhão. Ou às vezes liga a esposa, liga o marido da pessoa que participou lá do trabalho e fala, gente, o que é isso? Nossa, eu estou sentindo o meu cônjuge num nível fantástico. Olha o que nós fazemos conosco mesmo ao engolir sapo, ao estou sentindo, fico rígido. Eu tive uma experiência com, aí trazer um pouquinho do Enneagrama do tipo 9, eu trouxe ele para o tapete e eu fui conduzindo o processo e foi interessante que eu senti a necessidade de deixar ele com raiva para conseguir fazer alguns movimentos ali. Estava muito forte nele aquela inércia, sabe? E eu comecei a provocar de tudo quanto é jeito, mas chegou um momento que a minha parte racional entrou e falou, cara, não faz isso, o cara é gigante. Eu sou alto, né, mas eu sou magro. Falou, eu acho que é melhor você preparar melhor o espaço, o ambiente, então tem lugares para fazer isso, né, João? É isso, num ambiente preparado como esse que a gente está falando, eu lembro de acompanhar a distância, mas tinha almofadas, tinha uma série de questões envolvidas ali que faz a pessoa acessar, mas ela acessa no ambiente controlado, e aí ela vai, por ter acessado, a partir daquele momento não é mais novidade para ela aquele contato com aquela sensação, aquela emoção naquela externalização. Então a partir dali, tudo aquilo que não é mais novidade, a gente passa a começar a ter um tipo de aprendizado e evolução. Então passa muito por isso. A gente ter coragem de encostar em certos sentimentos, em certas emoções, elas vão nos permitir a partir dali começar a olhar para ela com carinho. Agora eu sei como é. E tanto para baixo quanto para cima, né? Quando a gente fala também em acessar certos espaços de essência, que não é aquela felicidade exagerada, não é nada disso, é um espaço que para cada um é de um jeito, né? Aquilo que a gente comentou, mas você vai começar a reconhecer qual é o seu espaço. E a partir desse momento você vai ter condição de acessá-lo cada vez mais. E eu lembro, João, no último trabalho no Awakener, que é uma PNL mais espiritual, né, uma linha, a gente vai falar de níveis neurológicos já. Que virou a PNL espiritual. Inclusive. Que virou a PNL espiritual agora, o Awakener é o despertar, né, o acordar. E eu lembro da gente naquele espaço, né, um espaço com muita natureza envolvida, uma comunidade ali no interior de São Paulo. E eu lembro daquele sino, daquele trabalho que todo tinha que fazer. Mas aquele sino que você não conseguia bater. Ia lá e pá! Aí ia lá uma menina ali. Acho que vê como não necessariamente a força resolve. Edita essa parte. Mas eu lembro de um comentário que ficou pra mim, de nossa, agora a gente tem que voltar pro mundo real. E eu lembro de você comentando muito sabiamente naquele dia e falando, mas aqui é o mundo real. E o que ficou pra mim foi, o nosso trabalho não é necessariamente ficar viciado em ir para espaços assim, para encontrar esse lugar, mas como trazer esse lugar para o nosso dia a dia cotidiano, para dentro de casa, como fazer, que tipo de prática no dia a dia a gente pode ter, que tipo de rotina a gente pode ter para a gente poder começar a ter mais presença dentro de casa, no espaço de trabalho, onde quer que seja, mas com seus filhos, mas que te permitam não... Isso acontece muito, né? Às vezes a gente começa a buscar essas elevações e começa a ficar um atrás do outro, vai buscar terapia, vai uma atrás da outra, modelos variados, porque a gente não está conseguindo encontrar em nós mesmos, de novo, um processo tão bonito passa a ser quase uma muleta, para a gente poder buscar no externo de novo aquilo que está faltando em nós. Mas deixar de olhar para essa necessidade tão exterior, sim, é importante, tem certos movimentos que a gente não consegue fazer sozinhos, a gente precisa de ajuda. Mas uma vez que a gente conseguir encontrar, o que a gente tem que fazer para a gente poder voltar para o nosso dia a dia e ser aquele monge
É possível, será? Com filhos berrando na orelha na hora do almoço? Será que é possível? Com muitas vezes a gente com pressa, querendo resolver, e aí a personalidade vem, que é o meu caso, a improdutividade, a sensação de improdutividade me tira do meu centro. A gente conversou um pouco sobre isso, né, João, agora há pouco antes de começar. Mas até hoje, claro, isso faz parte, mesmo com tanto desenvolvimento, hoje o que eu consigo fazer é perceber com mais clareza e sair daquele espaço mais rápido. Mas ele atua, e se eu deixo, ele atua com muita força. E hoje eu tenho uma parceira que reconhece isso em mim, então ela dá o espaço para eu poder ter um momento. A gente passa por situações onde muitas vezes eu preciso passar um dia até ela perceber, agora eu consigo falar com você. E ela vem, me bate na porta e aí eu já, nossa, eu tava cego. Hoje, vindo para cá, estava trocando uma mensagem com a minha namorada, que você conhece, e ela falou, eu não posso conversar agora, porque eu tô naquele estado que você fala, né? Tô num crash, né? Eu falei, eu tava assim há um mês atrás, né? Ok, se você quiser aqui um ouvido, amigo, eu ouço, se quiser não, enfim, tô aqui à disposição quando você quiser. E reconhecer isso. Eu queria falar duas coisas, Celso. Primeiro, assim, não nos cobremos a perfeição. Então você está ali precisando fazer uma coisa, 3 filhos gritando na hora do almoço e tal. Ok, depois considera. Como é que você poderia ter conduzido essa situação um pouquinho melhor? E não um ambiente de arpinha, silencioso, filhos perfeitos. Mas pensa um degrau de evolução, porque isso é sustentável. É a velha história da dieta, né? Nós estamos gravando num sábado, né? Tá chegando a segunda-feira, que é o Dia Nacional da Dieta, né? Aí você vai comer só alface e tomate. Cara, isso não se sustenta. Na quarta-feira tem lá feijoada e tal, você já vai para a feijoada, na sexta você já está na dieta da sopa. Não sei se você conhece a dieta da sopa. Não. Deu sopa, eu como, né? Então, cara, um pequeno degrau, isso é a primeira coisa. Uma pequena melhora, mas que seja sustentável. Para depois incorporou, vai para a segunda melhora. E sempre se pergunta como eu poderia ter feito melhor. E não que, meus filhos me deixam louco, tal, e eu tenho filho também. Então, isso é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu diria é, começa a praticar o fazer aquilo que você tem mais medo. Então, você tem medo de não ter valor, de se mostrar? Começa a se mostrar. Só que junta com a primeira coisa, se mostrando um pouquinho. Um primeiro degrau, algo que seja desafiador, porém não desestruturador. Vocês pagaram a conta de luz aqui? Pode continuar? Então, um pequeno degrau de cada vez. E ao invés de ir para a dieta ali do alface com tomate, de repente, não é a minha área, não sou nutricionista, mas se você come doces todo dia, que tal comer doce só 3 vezes por semana? Isso é possível fazer. Depois você sobe o próximo degrau, seja ele qual for. E da mesma forma fazer aquilo que você tem medo. Enfrente os seus maiores medos. E às vezes são coisas muito simples. Eu trabalhei já com pessoas que tinham muita dificuldade de falar com os outros. Então, que tal começar a escolher alguém com quem você vai falar na rua? Ou se isso é muito difícil para você, que tal dar um sorriso para alguém na rua? E pouco a pouco você vai indo. Então, da mesma forma, quando você tem teus 3 filhos gritando na hora do almoço, qual é o primeiro pequeno passo para fazer melhor e sustentável? Se você é uma pessoa que tem uma questão social, um instinto às vezes mais reprimido, botar um pouco para fora isso, né? Muitas vezes a gente tem questões de personalidade também que são mais racionais, tem isolamento emocional como características de defesa, então se abrir. E a gente discute muito isso, a nossa capacidade muitas vezes a gente tem uma capacidade de entrega que às vezes o outro está pedindo mais do que a gente consegue entregar naquele momento.
E vice-versa. Às vezes a gente tem uma demanda emocional do outro que o outro não tem condição de entregar naquele momento. E a gente tem que sim entender que isso não é por culpa dele, ele não consegue, não vai te entregar. E se você ficar buscando nele essa resposta ou nela essa resposta, isso não vai aparecer. Então a gente conseguir entender isso de certa forma nos permite, tá, qual que é a capacidade, o limite de entrega ali, quanto eu preciso. E você vai se ajustando e vai conversando, e eu tô trazendo isso porque a gente viveu isso em casa bem recentemente agora, né? Depois de tanto tempo, a gente teve uma conversa onde a gente falou assim, pô, agora tá caindo a ficha que você é carente pra caramba. Pô, sou muito carente. Descobriu tarde demais. Depois de um casamento e 3 filhos. E é isso, e porque a gente tem essa casca, né? A gente prepara essa casca de segurança, e a gente é carente. E aí ela vem num modelo já que o isolamento emocional é o nível de proteção dela, né? O mecanismo de defesa. Então... ela tem um tipo de personalidade maravilhoso, né? Só as pessoas têm só pessoas, as mentes brilhantes conseguem chegar nesse nível. E aí no momento de extremo, onde estão os dois, personalidade atuando ali com força, porque a vida está cobrando, o que acontece? Eu fico muito carente e ela tem totalmente isolada. E aí a tendência é afastar. Então ela não consegue entregar para mim o que eu quero, eu não consigo entregar para ela o que ela quer. Qual que é o instinto? Emocionalmente, autopreservação. E o meu sexual, 3 sexual. O dela é um 5. Legal, porque então, além disso, você quer a conexão e ela é o castelo, né? Levantou a ponte levadiça, cheio de jacaré ali no fogo. Incrível. E aí a gente conversou e os termos foram bem assim. Pô, mas eu tô desse jeito, você tá conversando comigo, eu sou uma pessoa carente, eu preciso de uma conversa mais amorosa, assim. Ela falou, mas eu tô sendo amorosa. E olha que legal a percepção. É nessa hora que a gente percebe, uau, na verdade, eu estou num momento muito extremo, onde eu estou exigindo algo que eu não tenho condição de entregar. E no momento que eu fico querendo algo da outra pessoa que ela não tem condição de entregar, não tem como dar certo. E a gente entender isso e conversar, isso só partiu do momento que a gente conversou. Então, quando a gente conversou, a gente conseguiu entender onde que a gente precisava equalizar. Ali. Isso, para mim, é um exemplo bonito de alimento de consciência. E Celso, aqui sem você é um expert nessa área, né? Então, sem querer aqui ensinar o pai a fazer filho, né? Eu acho muito interessante essa questão do casal que consegue ter intimidade. Intimidade não é tirar a roupa um na frente do outro. Isso é muito fácil de fazer. Isso é muito fácil. Intimidade é eu me mostrar como eu realmente sou numa relação e falar das minhas emoções. Então, casais, quando tem uma conversa dessas desafiadoras, um feedback, fale das suas emoções, não do comportamento do outro. Então fale, olha, quando isso acontece, eu me sinto de tal forma. E isso é incontestável, porque eu estou falando do que eu sinto. Se eu chego e falo, não, porque você é muito folgado, isso é contestável. Porque eu não sei. Não, porque você acha que, poxa, agora eu tenho a capacidade de ler a mente do outro, né? Saber o que o outro está sentindo. Saiam desse tipo de conversa, que é a famosa conversa do quem tem razão. Que quando se chega na idade que eu estou, né, a gente sabe que é mega ou totalmente improdutivo. O casal que consegue falar, poxa, mas olha, quando aconteceu isso, eu me senti desamparado, é muito forte. E o outro não responderá, nossa, como você é carente. Porque, ó, de novo, eu fui pro... Mas sem falar, nossa, mas eu sou inábil para lidar com isso quando eu preciso me isolar. Olha como mudou a conversa. E essa é muito mais rica, essa é muito... Quantas vezes aí não é com meus clientes de coaching, não são com os meus alunos da trilha de programação neurolinguística, é comigo na minha relação atualmente com quem eu estou. Quantas vezes eu já não falei, olha, eu me sinto assim, e a pessoa olhar para mim e falar, nossa, eu não me tinha dado conta que isso causa esse efeito em você. Olha que incrível isso, né? Eu não tinha me dado conta que isso causa esse efeito em você.
E agora, indo para o mundo corporativo, da mesma forma, quando eu falo, olha, quando aconteceu tal coisa em tal reunião, eu me senti desrespeitado. E o outro virá e falar, eu não tinha dado conta que você se sentia desse jeito. É mostrar vulnerabilidade, mostrar quem você é de verdade. Que a pessoa às vezes não tem como saber. Muitas vezes não sabe. Não sabe. Então, mesmo que ela te conheça há anos. Né? Nós não nos sabemos, né? E nós nos conhecemos desde que nós nascemos. Até antes, né? Então. E é um dos trabalhos que a gente vai fazer, tem feito com os nossos filhos, nesse sentido de trazer essa expressão de emoção, né? O que está sentindo, o que é, se expressar de verdade, não o que você quer fisicamente, o que você quer emocionalmente, como é que sai disso? Né? É claro que não é fácil, nós estamos falando de adultos, é complicado, mas quando a criança percebe, e a gente tem um filho que é hipersensível, né? Quando ele entra em alguns mecanismos, a hipersensibilidade dele permite que ele capte no ambiente sensações e emoções que não são dele, ele projeta e de repente é ele que está lá. E a gente vai conversar com ele muitas vezes e a gente traz para ele e começa, será que é seu realmente? Será que você não está pegando de alguém? Dá uma pensada, dá uma sentida, vê. E muitas vezes uma conversa como essa, ele... 15 minutos. Ele dá uma saída daquele buraco que ele se encontrou e ele vai parar num ambiente que parece como se tivesse soltado aquilo. É claro que a gente pode ajudá-lo de algumas outras formas, tem processos energéticos que são possíveis de fazer, mas ali a consciência daquilo que ele está sentindo, com um nome inclusive, mas por que você está se sentindo assim? Não sei. É tão interessante, eu não sei. Vem de uma criança que está ali brincando no ambiente com 50, 60 pessoas e de repente começa a se sentir mal. Não sei. Será que é realmente seu? Será que você está captando de alguém? Será que aconteceu alguma coisa? E assim, a gente de novo fala de filhos, fala de relação do casal e fala da relação profissional, porque no final das contas a vida é uma só. Né? A gente não adianta a gente querer ser 2, 3 pessoas diferentes em ambientes diferentes. Né? Bom, vamos entrar um pouquinho então agora. Eu acho que é bem importante, um pouco de uma linguagem um pouco mais técnica, mas eu acho que ela é bem importante porque toda vez que a gente fala sobre isso traz muito reflexo. A trilha de programação neurolinguística, de certa forma, tem uma base também nesses níveis neurológicos, né, João? Robert Dilts, depois eu queria que você trouxesse um pouquinho um pouquinho de história dela e como você trouxe ela pro seu jogo, né, para como você trabalha hoje, onde que ela está inserida. Para mim ela faz parte de quase 100% dos processos, eu uso ela como uma grande referência em muitos momentos. A gente tem ali essa questão muito clara daqueles aspectos que são a parte da externalização, né, a parte de baixo, onde você tem os ambientes, onde você está inserido, né, ou como isso reflete, aí você vai para os comportamentos, as habilidades, e depois você começa a subir para aquilo que compõe o seu interior, aí você vem com crenças, valores, identidade, e hoje você tem o topo, que é a parte espiritual, que você deu outro nome, se eu não me engano, depois eu queria que você trouxesse, depois ainda fez assim com a pirâmide, deu mais uma saída no trabalho com Narada, do Flor das Águas, mas que hoje eu tenho uma visão de que você molda o seu espaço, o seu ambiente em função de quem você é, dos valores que você tem, das crenças e da sua identidade. Então, é um fato. Mas eu tenho na minha experiência de vida também, de que você tem certos ambientes que acabam forçando você e questionando o que está em cima. E isso, de certa forma, pode levar até adoecimento. Quando você tem um movimento onde os seus valores estão sendo feridos pelo ambiente, pelos comportamentos que você está tendo que adotar em função de não ser quem você é, seja na empresa, seja em casa. E isso vai te ferindo com muita força, pode levar a doenças relativamente sérias. Então é uma via de mão dupla, no meu ponto de vista, na minha experiência, que eu tenho tanto de vida em empresas, mas em vida em casa também. E eu queria escutar um pouquinho de você sobre isso, suas experiências também com esse aspecto tão importante. É quase uma aula que eu estou pedindo aqui, mas em não um tempo tão longo. Celso, te ouvindo, o que me vem é assim.
Eu falei lá no começo desse nosso bate-papo que nós somos incapazes de perceber a realidade como ela é. E uma das razões para isso acontecer é que quando nós estamos interagindo com o externo, que pode ser o local, podem ser outras pessoas, pode ser, enfim, várias coisas, eu tenho uma tendência de só me dar conta de uma parte do externo, que é o que a gente chama de um mecanismo de filtrar. Nós somos incapazes de processar a realidade. Tudo que vem, a gente está recebendo aí milhões de informações ao mesmo tempo. O cérebro não consegue processar esses milhões de informações em nível consciente simultaneamente. Então o que ele faz? Ele seleciona aquilo que ele vai perceber no meio ambiente. Um exemplo clássico de uma coisa até um pouco meio física é aquele aparelho de ar-condicionado que está numa sala funcionando e que na hora que desliga, você fala, nossa, ufa, mas enquanto ele estava ligado, você se acostumou com aquele barulho. E assim é a realidade, nós nos acostumamos sem perceber conscientemente de um monte de coisa que está na nossa cara. Tem um filme muito famoso, acho que tem no YouTube, que tem um pessoal jogando basquete, vai um passando a bola para o outro, e antes do filme começar, fala assim, olha, conta quantas vezes a bola uma pessoa vai passar para a outra. E passa ali, são 2 minutos, 1 minuto e meio de filme, quando acaba fala, qual era a cor do gorila que passou? Você fala, gorila? E você vai ver, passa um gorila ali, você não viu o gorila. Eu já cheguei, inclusive, a usar esse filme em treinamento e depois as pessoas que estavam ali falam, mas não foi esse aí que você passou, não, você está passando um diferente agora. Então se recusa a acreditar que há coisas na realidade que eu não percebo. Isso acontece. E esse conceito dos níveis neurológicos eu acho que é muito legal porque ele nos ajuda a mapear os diversos aspectos de um contexto que nem sempre nós percebemos. Então, pode ir. Vai sair não capta tanto. Ok. Então, com isso, é como se fosse um mapa de ampliação da percepção da realidade. Nós, normalmente, estamos focados nos sintomas da realidade. E o que são os sintomas? É aquilo, normalmente, que eu vejo. Então, normalmente, são os comportamentos ou as emoções minhas e dos outros. Então, eu posso estar num determinado ambiente, eu estou aqui postado, falando, olhando para a câmera. Esses são os meus comportamentos. Posso estar confortável, posso estar nervoso, posso estar desconfortável. Isso são as minhas emoções. Isso normalmente a gente percebe. Normalmente a gente está muito focado no que eu ou no que o outro faz. Mas isso é a superfície. São os sintomas. Normalmente nas situações, eu faço o que eu faço porque há uma razão para eu fazer aquilo, que é o que a gente chama das causas. É as razões pelas quais eu faço aquilo que eu faço. E as causas se eu quero mudar uma situação, se eu quero mudar, se eu quero me transformar, não é nos sintomas, não é mudando os comportamentos. A gente vê inclusive vários processos, vou mudar, não vou mais comer doce. Mas se eu acredito que se eu não comer mais doce, a minha vida acabou, está totalmente sem graça, eu sustento isso por muito pouco tempo. Tenho uma crença, que é o que eu acredito, que uma vida onde eu não como doce é sem graça, que vai afetar o meu comportamento. E ter consciência, agora eu começo a ampliar, olha só, já saí de só comportamento e começo a ampliar para crenças e valores, não? Que é ficar sem comer doce é uma vida sem graça. E é importante para mim que a minha vida seja prazerosa, que é um valor. E se eu atuo agora nas minhas crenças e nos meus valores e eu ressignifico isso, o meu comportamento começa a ficar muito mais fácil de ser mudado dentro daquilo que eu gostaria. Da mesma forma como eu me sinto em minhas emoções. Agora, outra coisa que pode ser a causa também é o ambiente. A gente tem um exemplo, inclusive, da prisão lá dos árabes, depois do 11 de setembro, em Guantánamo, naquela prisão americana na ilha de Cuba, né? Onde os soldados americanos tinham comportamentos naquele ambiente de raiva, de ódio, que eles não tinham na casa deles. Tanto é que fizeram pesquisas sobre o comportamento do exército americano, de alguns soldados americanos com os prisioneiros, que quando foram na cidade onde o cara morava, no interior dos Estados Unidos, as pessoas se admiravam. Eles falavam, mas como fulano é uma pessoa tão educada, tão cordial, tão não sei o quê, e lá naquele ambiente a pessoa se transformou.
é capaz que nós, se presos numa cadeia, a gente vá para um instinto de sobrevivência ou acreditar que ali é permitido ou é incentivado aquilo, de maneira que provoque comportamentos. Não adianta querer mudar o comportamento, você precisa mudar o ambiente. Gente que trabalha com cultura, a gente fala, muda o ambiente da tua empresa que as pessoas mudarão os seus comportamentos. Então, agora não é só crença e valor, é ambiente também, que interfere naquilo que você faz, naquilo que você sente. Olha que interessante, que ambiente você está criando na tua casa. Então, à medida que a gente vai olhando, que é o que a gente chama de cada nível neurológico, nós vamos ampliando possibilidades de percepção de uma situação entre sintomas, né, ou o que é perceptível e quais são as causas. Outro nível neurológico que interfere no que a gente faz, no resultado que a gente obtém, são as nossas competências ou a estratégia com a qual nós executamos as coisas. E aí o executar pode ser falar aqui, eu estou usando recursos, estou usando competências e eu faço de um jeito específico que me leva à excelência. À medida que a gente vai evoluindo nos níveis neurológicos, mais um outro aspecto é quem eu sou. Então são normalmente os papéis que a gente representa na sociedade. Então eu sou pai, eu sou brasileiro, eu sou um aprendiz de alquimista, eu sou um ser humano. Então, e a forma com a qual eu me percebo determina totalmente os resultados que eu obtenho, determina totalmente os comportamentos que eu tenho. Então, de repente, se eu sou um pai e eu acredito que por ser pai eu tenho que ter resposta para todas as perguntas, eu vou me comportar de uma forma específica com os meus filhos. Se por outro lado eu acredito que ser pai, eu como pai tenho que mostrar a minha humanidade, eu já vou me posicionar de uma forma totalmente diferente com os meus filhos. Então a percepção de quem eu sou determina fortemente como eu ajo, como eu interajo no meio. E nós podemos mudar isso. Então é muito interessante. E por fim, sem inverter pirâmide, sem nada, só ficando no primeiro nível, a gente ainda tem como é que é o meu lado espiritual ou como é que eu me conecto a um plano muito maior, né? A um sistema muito maior ao qual eu pertenço. Eu pertenço, mas ele é muito maior do que eu. E para alguns pode ser Deus, para outros pode ser o universo, ou para outros pode ser, enfim, a espiritualidade. Enfim, mas isso também determina muito. Se eu tenho conexão com o meu espiritual, isso muda o que eu acredito, muda quem eu sou, muda o ambiente onde eu milito, muda os meus comportamentos e as minhas emoções. Então, ter uma consciência dos níveis neurológicos, ou quando eu estou num determinado contexto, eu procurar avaliar quais são os meus valores que fazem com que eu esteja aqui. O que eu estou honrando aqui? No que eu acredito em relação a essa situação? E perceba, é tudo eu, não é o outro. Né? Não é o que ele, não, que competências eu tenho aqui para lidar com isso? Né? De que forma o ambiente que eu escolhi transacionar, né, nesse contexto é limitante ou é possibilitador em relação ao resultado que eu desejo obter? E quando isso tudo está alinhado, eu não confundo comportamento com identidade. Então eu estou fazendo um relatório, por exemplo, para a minha empresa e ele não fica bom, isso é um nível comportamento. Eu executei, eu elaborei, eu produzi um relatório que não está bom. É diferente de eu falar, nossa, eu sou incompetente. Opa, já fui lá para o nível identidade. Então aí a gente fica no nível correto, o que também nos permite navegar de uma forma muito mais saudável, muito mais possibilitadora. Então, níveis neurológicos é uma ferramenta da programação neurolinguística desenvolvida pelo Robert Dilts, quer dizer, é pelo Gregory Bateson, mas quem levou para a PNL foi o Robert Dilts, e que nos permite uma ampliação de percepção na nossa tão limitada capacidade nisso, e que nos ajuda muito a evoluirmos como seres humanos. A consequência é que a gente passa a obter uma série de resultados desejados. Mas o principal é a nossa evolução como ser humano
a partir do momento que eu amplio minhas percepções. E o como isso reflete na nossa vida cotidiana, né? De novo, ambiente físico, ambiente social, comportamento, o quanto a gente ajusta as nossas habilidades para aquilo que a gente realmente é. Porque nos permite atuar na causa da questão. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenha muita dificuldade em aprender inglês, que é uma coisa meio recorrente, muita gente tem. E eu não tenho muito conhecimento de níveis neurológicos, eu vou trocando de escola de inglês ou de professor de inglês o tempo todo. E continuo não aprendendo. Aí eu mudo, não vou mais para a escola, eu passo a ter um professor particular e eu continuo não aprendendo. E aí eu mudo, agora eu vou fazer lá um aplicativo aqui da internet ou do celular tal, que é para aprender línguas. E continuo não aprendendo. Porque na verdade, se eu analisasse a mesma situação sobre a ótica dos níveis neurológicos, eu ao chegar no nível de crenças, eu ia descobrir que eu acredito que inglês é muito difícil. Ou muito chato. Ou eu não tenho capacidade, eu não tenho jeito para línguas. Tudo isso pode ser, não está no nível de crença. Aí não adianta eu ficar mudando de escola. Enquanto eu não ressignificar essa crença e passar a acreditar, e tem técnica para isso, e a gente utiliza a programação neurolinguística como um dos caminhos, não é o único problema, e passar a acreditar que quando eu encontrar, por exemplo, a maneira correta de eu aprender inglês, ou eu sou capaz, porque já houve coisas que eu considerava difícil na minha vida e eu aprendi, então eu ainda não sei o jeito certo de aprender inglês, por exemplo, e mudo para isso, eu vou continuar tendo dificuldade de aprender e falar fluentemente ou me comunicar em inglês. E a gente trouxe aqui, o João trouxe essa linguagem do inglês, mas imagine isso aplicado na sua casa. Imagina talvez uma crença que possa existir de que o casal ele não consegue ter um alinhamento espiritual junto. Isso pode ser uma crença. Ou talvez de que para ser feliz no casamento eu não preciso. O importante são os filhos. Isso é uma crença. Né? A gente tem tantas crenças, né? Acreditar que não tem crença é uma crença. Então esse tipo de abordagem é lindo, porque a partir do momento que você tem uma crença que pode estar emperrando alguma questão da sua vida, e de novo, a gente não busca aqui que vocês encontrem a salvação para algo que não está funcionando bem, mas a gente também acredita que, principalmente isso, aquilo que já está funcionando bem, quanto melhor pode ficar, que é a tal da potencialização, né? Crescer algo que já está bom. Acho que são infinitas possibilidades, né, João? Isso no nível de crença. Se a gente for para a espiritualidade, se for para propósito, eu posso, de repente, estar formando uma família, eu tive filhos, porque eu tenho medo de ficar sozinho quando eu estiver velho. Como eu posso ter um propósito da minha evolução como ser humano ao me doar numa relação de pai com filho? Qual que vai me permitir eu ser um pai melhor? Então, não é só crença é muito importante, mas de repente eu posso analisar o aspecto espiritual da coisa. Uau! E aí você é pai por razões que não necessariamente levam a ser um pai feliz. Ou você tem um casamento que não te levam a ter um casamento feliz. Porque, de certa forma, o propósito que te levou até esse espaço não era algo por que exemplo, a felicidade estava incluída. Eu tenho as mesmíssimas situações no meu relacionamento atual que eu tive em relações anteriores. Só que hoje antes era assim, nossa, como a fulana é difícil. Nossa Senhora. Tenho que conversar com ela para ver se ela muda. Então, a partir do momento que eu tenho a crença como fulana é difícil, eu tenho um comportamento de ter uma conversa com ela para ver se ela vai mudar e passar a ter os comportamentos que eu quero que ela tenha. A partir do momento em que eu fiz um trabalho comigo mesmo de evolução, e eu estou no caminho, né? Não cheguei lá, então ainda tenho que ficar aqui, não está na hora de eu ir embora desse plano, ainda tenho. Mas, e que eu percebo que sim, claro, houve evoluções, hoje eu estou num outro nível, quando eu vejo situações desafiadoras, eu olho para mim e falo, nossa, essa relação aqui tem sido uma oportunidade incrível de crescimento para mim.
E claro que aí o meu comportamento já muda. Eu já mudo para um comportamento, ao invés de conversar com ela para ver se ela melhora, se ela toma jeito, eu olho para mim e falo quais são os processos que eu preciso fazer de forma que eu consiga lidar com essa situação de uma forma muito mais harmoniosa, muito mais equilibrada. Isso não quer dizer, Celso, aceitar o inaceitável. Isso não quer dizer eu estar numa relação que seja abusiva. Isso não quer dizer eu estar num contexto que fira valores fundamentais meus. Mas aí eu simplesmente, uma das opções é eu ir embora de uma forma amorosa. Tá, tudo bem, eu não vou embora com raiva de você. Ou se você quiser ir embora e eu estou numa relação espiritualizada onde há amor, eu amorosamente abro espaço para você ir e continuo te amando. Olha como mudou. Porque agora houve uma mudança no nível neurológico espiritual. Eu estou com quem eu estou, mas eu não sou dono dela. Ela não é minha propriedade. O passado dela não é minha propriedade. O futuro dela não é. E se for o caso dela querer ir, da mesma forma eu posso decidir eu também querer ir e está tudo bem. Isso aí. João, temos que encerrar. Ótima conversa. Eu acho que a gente, se deixasse, ia longe, né? Acho que sim. Você quer deixar algum recado aí para quem está assistindo, quem vai assistir depois, com calma? Eu queria dizer que cada um tem o seu caminho, cada um vai encontrar o seu caminho. E se você me permitir, Celso, nós, de alguma forma, também podemos ajudar aí na sua jornada. Tá? Se alguém quiser mandar alguma dúvida, alguma pergunta, também tem aí o Girassol. E pode mandar também para mim, João Luiz Cortez, lá no Insta. É uma alegria estar podendo interagir aí com vocês nesses programas. E também entrem no Girassol, tem coisas muito, muito legais lá, vale a pena. Eu sei que essa mensagem vai chegar também para o meu público, então o Celso e a Ingrid tem coisas incríveis aqui, mais focadas em casais. Hoje a gente está mais para a família em geral. Então, o casal, relação com os filhos, essa construção desse núcleo familiar. Porque normalmente o final do casal é a família, né? Aqueles que filhos, aqueles que evoluem e tal. Mas eu também estou à disposição ali no @João Luiz com Z, Cortez com Z também. É isso, gente. Gratidão e até breve. João. Valeu, seu Valeu.